seria interessante mencionar duas tendências que eu tenho notado na universidade em relação ao diálogo ciência e fé. Uma tendência, que a meu ver é muito forte, é a tendência de tentar expulsar a religião do espaço público, de tentar confinar a religião na esfera privada. Eu noto isso muito fortemente no meu ambiente de trabalho. E essa é uma tendência dramática para o diálogo, porque a ciência é produzida na esfera pública. Se a religião fica confinada no âmbito privado, simplesmente não há diálogo. Então, essa é uma tendência que eu noto que tem sido um impedimento para o diálogo. E há uma segunda tendência também, que também é muito forte, que é a de resumir o religioso ao irracional. Ou de, na verdade, até para ser mais franco, o de achar que uma pessoa só é religiosa se ela não for inteligente. Ou de pensar que no século XXI não há nenhuma razão para uma pessoa pensar em religião a não ser burrice, a não ser um desenvolvimento intelectual insatisfatório. E uma ideia assim torna a religião uma interlocutora muito pouco interessante para a ciência. Essas duas tendências, então, têm que ser superadas para que haja espaço, ambiente para um diálogo frutífero entre a ciência e a religião. Acho que, na verdade, essas tendências elas tocam algumas coisas mais profundas. Por exemplo, elas tocam, num primeiro momento, a ideia de que a religião é um dado artificial da experiência humana. É um dado que um dia apareceu e que um dia pode desaparecer. Um dado que pode ser eliminado pelo amadurecimento das pessoas ou pelo progresso científico. E, a meu ver, isso é um erro dramático. A religião ou a religiosidade é um dado constitutivo. Então, por mais que algumas pessoas queiram eliminar esse elemento, ele volta novamente. Ele volta, às vezes até camuflado, às vezes até disfarçado sob as vestes de uma teoria científica. Então, esse é um dado que tem que ser desconstruído, né? A religiosidade não é um elemento artificial ou secundário. E um outro dado é essa pretensa autonomia do pensamento filosófico. Imagina-se que a ciência parta puramente da razão e não carregue consigo também outros pressupostos. Então, esses dois elementos, a meu ver, sustentam aquelas duas tendências de excluir a religião da esfera pública, empurrando-a para o âmbito privado, e de tratar o religioso puramente como algo irracional que não tem nada a acrescentar. Só saúdo a ABC2 por ter pensado ciência de modo amplo e não ciência como sinônimo de ciências duras, porque excluir as humanidades e as ciências sociais desse debate é empobrecer muito o debate, não é? O que se discute a todo instante e que convida o cientista cristão a se manifestar exige a participação dessas ciências. Nós não podemos nos posicionar corretamente no ambiente atual sem o aporte teórico dessas ciências. Então eu saúdo, na verdade, a ABC2 por ter pensado ciência de modo amplo, incluindo as ciências sociais e as humanidades. Talvez assim uma nota mais pessoal desse diálogo, eu até ter contato com a ABC2 e com os livros e o conteúdo que a ABC2 tem produzido e divulgado, eu não via muita chance de fazer uma conexão entre a minha fé cristã e o meu trabalho e a ciência que eu estudo. Eu sempre olhava para o direito com cuidado de não estudar os temas mais polêmicos, porque eu não via muita possibilidade de contribuir com esse debate. Então agora eu me sinto muito estimulado a fazer isso. E fico seguro porque sei que esse diálogo não implica numa colonização do direito pela fé. Ao contrário, o que se pretende é preservar a autonomia dessas esferas para que cada uma delas se movimente a partir de seus próprios princípios e haja um diálogo realmente frutífero.
Na verdade, se não há uma confissão clara dos pressupostos filosóficos e até suprateóricos que embasam uma construção científica, o debate é falso. Então, na verdade, o diálogo entre fé e ciência não é só necessário, não é só possível. Então, na verdade, esse debate não é só possível, ele é necessário. Se não há uma clareza sobre esses pressupostos, o debate ou não acontece ou acontece em bases falsas, artificiais.